Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a maior história que já foi contada. É sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Você sabia que coelho da Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa? E você sabia que ovos também não? Resumindo, coelho. Por que o coelho? Porque o coelho era o primeiro animalzinho a ser visto depois de longo inverno, como eram os de antigamente. Era um animalzinho bem resistente. E como ele era o primeiro animal a ser visto depois de longo inverno, atribuíram que ele tivesse visto Jesus ressuscitado. O primeiro animal que viu Jesus ressuscitado foi um coelho. E então acabaram trazendo ele para a Páscoa. E os ovos, na verdade não de chocolate, mas ovos mesmo, daqueles ovos que a gente conhece, tipo de galinha, simboliza o renascimento. Então é o renascimento, simboliza a vida, renascimento. Então juntaram o coelho, que é um animalzinho resistente, atribuíram a ele ter visto Jesus ressuscitado, colocaram o ovo por causa do renascimento, que significa renascer, porque no ovo tem vida lá dentro, a gente sabe que tem pintinho dentro do ovo, quando o ovo é realmente galado, tem mesmo pintinho lá dentro. Então juntaram esses dois para símbolos da Páscoa, mas eles não têm nada a ver com a Páscoa. Você vai saber agora o que tem a ver com a Páscoa. E está na Bíblia. Eu vou ler aqui na carta de João, no capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Você já assistiu algum filme que eles chamam pessoas para testemunhar alguma coisa? O que é testemunhar? Dizer o que a pessoa viu ou ouviu sobre determinada coisa. Então, essa pessoa se torna uma testemunha. E o testemunho é o quê? Testemunho é falar a verdade sobre algo. Você sabia que a Bíblia é um grande testemunho de tudo que Deus quer que a gente saiba? A Bíblia é o livro de Deus, é o livro da vida. E qual é o testemunho? É esse aqui, ó. Deus nos deu a vida eterna. Como? Através do seu Filho Jesus. Vamos à nossa história? O Senhor Jesus nasceu, cresceu, viveu entre as pessoas, e ele fazia muitos milagres. Ele ajudava as pessoas, curava, conversava com as pessoas, era amigo das pessoas. E ele falava de Deus para as pessoas também. O que aconteceu? Os líderes religiosos daquela altura ficaram com muita inveja por causa das coisas que Jesus fazia. Então, planejaram matar Jesus. E começaram a tentar descobrir alguma coisa contra Jesus para poder tirar a vida dele. Bem, Jesus, sabendo o que ia acontecer, porque ele veio justamente para isso, para morrer pelos pecadores, ele juntou os seus discípulos e disse: olha, vai acontecer uma coisa comigo e vocês vão ficar com muito medo e vocês vão ser dispersos, vão ficar espalhados com medo. E você, Pedro, que era um dos discípulos, você vai me trair. Pedro ficou assim, indignado: eu vou trair? Então, Jesus contou que ele havia de morrer. Os discípulos ficaram tristes. Quando chegou na altura onde ia acontecer realmente que Jesus ia ser entregue para morrer, ele chamou seus discípulos para orar. 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele subiu até um monte e foi orar com eles. Passou mais para diante e orava. Então, quando ele voltou, os discípulos estavam cansados, estavam dormindo. Jesus voltou novamente para orar e quando foi até os discípulos, dormiam novamente. 3 vezes aconteceu isso. E então, na terceira vez, Jesus voltou e disse: está na hora, eu estou sendo traído. Bem, naquela hora, entrava naquele jardim
uma multidão de homens armados até os dentes para prender Jesus. Todos armados, com paus, com pedras, com espadas, para prender Jesus. Pedro ficou indignado de ver aquelas pessoas e então ele sacou de uma espada e cortou a orelha de um soldado. Mas Jesus foi lá, pegou a orelha do soldado e colocou de volta no lugar. Aqueles homens prenderam Jesus e levaram até a casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, então, começou a fazer perguntas para Jesus. Sabe, para condenar Jesus, eles até arrumaram testemunhas falsas. Nós já falamos que é testemunha, não já? É alguém que fala a verdade sobre o que viu e ouviu. Arrumaram testemunhas falsas, ou seja, para mentir. Bem, quando isso aconteceu, os discípulos ficaram com medo e cada um foi para um lado. Pedro queria acompanhar mais de perto. Então, ele ficou a uma distância razoável onde podia ver o que estava acontecendo. Estava acompanhando tudo de longe. Bem, alguém viu Pedro e perguntou: você não estava com ele? Não, disse Pedro, não estava com ele não. E saiu. Chegou no outro lugar, eu vi você com eles. Não estava não. E Pedro negou Jesus 3 vezes. E então ele se lembrou que Jesus disse mesmo que ele ia negar. E ele se retirou para chorar muito. Eles acabaram levando Jesus para o governador Pôncio Pilatos. E eles maltrataram muito Jesus, machucaram, bateram muito nele. Mas Jesus estava disposto a sofrer e a morrer por amor de nós. A Bíblia diz aqui em Romanos 5:8. Vamos juntos até lá? Romanos, estamos chegando lá. 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele estava disposto a morrer mesmo sem ter pecado, nunca pecou. Algumas mulheres que seguiam Jesus estavam lá também. E elas estavam muito tristes, elas estavam chorando. Por quê? Porque elas amavam Jesus também e sabiam que ele nunca tinha feito nada de errado. Mas Jesus disse: não precisam chorar por mim. Não precisam chorar, chorem por vocês mesmos. Sabe, o pecado é algo muito grave. Por isso o Senhor Jesus precisou morrer por causa dos nossos pecados. Hoje é um dia muito importante. É um dia onde você pode reconhecer que você é pecador e precisa do perdão de Deus. O dia é hoje. Bem, Jesus carregou uma pesada cruz. Nunca fez nada errado. Imagina alguém inocente sofrendo tanto. Sabe por quê? Foi por amor, por todos os pecadores. Então, ele tinha que carregar essa cruz. Ele já tinha apanhado. Colocaram espinhos na sua cabeça, uma coroa de espinhos. Ele estava fraco. E sabe o que eles fizeram? Havia por ali um homem chamado Simão. Eles pegaram esse homem e falaram: você vai levar a cruz. E Simão levou a cruz, porque Jesus estava mesmo bastante cansado. Bem, quando chegou no momento da crucificação, havia lá mais 2 homens para serem crucificados, porque a morte de cruz era uma morte muito vergonhosa e era para pessoas que tinham feito algo errado. Jesus não fez nada errado, mas ali estava ele crucificado entre 2 ladrões, 2 homens que fizeram coisas erradas. A Bíblia diz que quando foi meio-dia, Jesus lá crucificado, houve grandes trevas, tudo ficou escuro. Sabe algum dia que vai chover e fica tudo escuro? Ficou escuro em pleno meio-dia. Então Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque neste momento Jesus estava carregando o pecado de todo mundo. Passou mais 3 horas e às 3 da tarde Jesus disse: está consumado. E por fim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então Jesus morreu. Um soldado
espetou com uma lança ao lado do corpo de Jesus, saiu sangue e água, prova de que ele tinha realmente morrido. Havia um homem chamado José de Arimateia. Este homem era rico e ele pediu para o governador o corpo de Jesus para ser sepultado, porque ele tinha um túmulo novo que ficava dentro de uma rocha, onde tinha uma espécie de uma cama. E aí a pessoa era colocada ali e fechada com uma grande pedra. Ele, José de Arimateia, levaram o corpo de Jesus, enrolaram em panos e colocaram naquele túmulo novo. Na manhã de domingo, as mulheres foram até o túmulo ver Jesus e levar perfumes para perfumarem o corpo de Jesus, porque este era o costume. Bem, quando elas chegaram, elas viram que a pedra tinha sido removida. E quando se aproximaram mais, viram que lá dentro, ali à porta, estava um anjo, e o anjo disse: não temam, Jesus não está aqui. Ele ressuscitou como havia dito. Agora vocês vão, digam para os discípulos irem adiante, e Jesus vai encontrá-los lá na Galileia. Elas saíram muito felizes para contar esta boa nova para os discípulos. E realmente, Jesus encontrou os discípulos. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, a portas fechadas, com muito medo de serem presos também, claro. E estavam reunidos, falando sobre os últimos acontecimentos. E então, de repente, Jesus entrou e disse: paz seja convosco. E eles ficaram assombrados. É ele, é Jesus. Havia marcas em suas mãos. E eles viram as marcas da crucificação em suas mãos e em seus pés. Jesus esteve com eles por 40 dias. E então, um dia, Jesus chamou-os para ir até o Monte das Oliveiras. E, diante deles, ele foi elevado aos céus. E antes de ser elevado aos céus, ele disse: agora vocês serão as minhas testemunhas. Vocês vão dizer aos outros tudo o que vocês viram e tudo o que vocês ouviram. Mas eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a verdadeira história da Páscoa. E aí no meio está a silhueta daquele que entregou a vida por todos os pecadores. O testemunho é esse, que ele deu seu Filho. Ele deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho, Senhor Jesus. Esta é a maior história que já foi contada, é a verdadeira história da Páscoa. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Onde? No céu. E ele está preparando um lugar para todo aquele que crê que ele morreu e ressuscitou para salvar os pecadores. O céu é a casa de todo aquele que crê em Jesus. Agora, eu quero ensinar um louvor para vocês nunca mais esquecerem a verdadeira história da Páscoa. Vamos lá? Cristo morreu verdadeiramente, Cristo morreu verdadeiramente, Cristo morreu verdadeiramente em meu lugar. Ressuscitou verdadeiramente, ressuscitou verdadeiramente, ressuscitou verdadeiramente o meu Senhor. Foi para o céu verdadeiramente, foi para o céu verdadeiramente, foi para o céu verdadeiramente voltará. Sim, voltará verdadeiramente, sim, voltará verdadeiramente, sim, voltará verdadeiramente o Salvador. Creio em Jesus verdadeiramente, creio em Jesus verdadeiramente, creio em Jesus
verdadeiramente salvo estou. Esta é a maior história que já foi contada, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa Páscoa. Até a próxima semana. Espero que tenham gostado dessa história. E não mais esqueçam, coelho e ovos é muito gostoso, mas não é Páscoa. Jesus é a verdadeira Páscoa, porque só Ele pode nos salvar. Ele é a passagem de todo aquele que crê, a passagem da morte para a vida. É só Ele que nos leva para o céu. Deus os abençoe e feliz Páscoa.